As políticas governamentais devem seguir incentivando e investindo na produção nacional de biosimilares na América Latina. E estamos de volta com mais um Conversa de Mercado da FC Pharma. Nessa semana, o tema, nós estamos discutindo biosimilares. E convidamos aqui o Alessio Pimenta, que é gerente de produtos downstream na América Latina, na Saitiva, para falar um pouco mais para a gente sobre o mercado de biosimilares. Alessio, bem-vindo, prazer enorme ter você aqui. Oi, Nádia, muito obrigado, é um prazer poder estar aqui compartilhando um pouquinho desse conhecimento com vocês. Eu que agradeço a oportunidade. Alessio, então, fala um pouquinho para a gente, o que são biosimilares? Bom, Nádia, antes da gente explicar o que são biosimilares, a gente precisa entender o que são os medicamentos biológicos, tá? E o que difere um medicamento biológico de um medicamento sintético. E aí a gente vai conseguir entender um pouquinho qual é a definição de um biosimilar. Um medicamento biológico, ele é uma substância produzida a partir de seres vivos por meio de um processo biotecnológico. Em sua maioria, são proteínas, que são moléculas grandes, de alta complexidade e, fundamentalmente, muito diferente de uma molécula sintética, que são bem menores e mais simples. Se a gente compara, por exemplo, uma aspirina com um anticorpo monoclonal, a gente vai comparar uma estrutura de apenas 21 átomos contra uma estrutura que pode ter mais de 7.000 átomos. Então, a gente já consegue ter uma ideia da diferença de complexidade que a gente pode ter entre uma molécula de um medicamento biológico contra um medicamento sintético. Esses medicamentos biológicos podem ser utilizados no tratamento de muitas doenças, por exemplo, câncer, diabetes, artrite reumatoide, esclerose múltipla, sendo assim uma ferramenta terapêutica de extrema importância. Bom, então o que é um biosimilar? Segundo a definição da FDA, um biosimilar, ele é um produto biológico altamente semelhante e sem diferenças clinicamente significativas de um produto de referência que já foi aprovado, tá? Então, um biosimilar, ele não pode ser considerado genérico, porque devido a essa complexidade de estrutura e devido a esse processo de fabricação biotecnológico, é quase impossível desenvolver um novo produto, uma nova molécula que seja idêntica ao produto originador. Tá? Então, a gente considera um biosimilar algo muito próximo, cuja aplicação clínica é a mesma, é aquela esperada para uma molécula de referência. Já no caso de um medicamento sintético, é muito mais fácil você copiar essa estrutura, você gerar uma estrutura idêntica ao originador, por ser essa molécula mais simples. Então, por isso que a gente pode utilizar o termo genérico para uma molécula sintética e não pode utilizar esse termo para uma molécula biológica. E como é que você vê, então, a evolução desse mercado? O futuro indica uma variedade cada vez maior de biosimilares, tá? A gente acredita que cada possibilidade de molécula que possa ser copiada e transformada em um biosimilar será executada, tá? Por enquanto, o foco provavelmente vai ser os medicamentos biofarmacêuticos com alta classificação em termos de receita, aqueles potenciais medicamentos que podem trazer uma maior receita no começo, tá? E conforme a gente vai abrindo opções com a queda e expiração de novas patentes, e como é relativamente fácil começar com um biosimilar, uma vez que existem tecnologias de plataforma e abordagens pré-estabelecidas disponíveis, esse número de moléculas tende a aumentar cada vez mais. Também se espera uma mudança na adoção de biosimilares, tá? O que vai contribuir significativamente para o aumento na sua participação do mercado. E isso deve levar a uma mudança significativa na nossa indústria. Provavelmente, nós vamos ver uma tendência de preços mais baixos, tanto para os biosimilares quanto para os medicamentos de referência. E aí, as empresas inovadoras terão que lutar reduzindo seus próprios preços ou defender seu mercado com produtos de próxima geração claramente superiores, né? Se a gente analisar os 3 principais clusters geográficos, Estados Unidos, Europa e Ásia, os fatores como maior acesso aos pacientes, velocidade de aceitação e a clareza regulatória vão ter um impacto muito grande na evolução desse mercado. A gente espera que no longo prazo, os Estados Unidos serão a pedra fundamental do mercado global de biosimilares.
o que vai alimentar um setor estimado aí entre 11 e 25 bilhões de dólares no ano de 2020, tá? Representando uma participação do mercado total de produtos biológicos entre 4% e 10%, respectivamente. Hoje, os biosimilares e os medicamentos biofarmacêuticos originadores, eles são considerados separados uns dos outros. Então, o mercado é analisado entre biosimilares e entre medicamentos biofarmacêuticos originadores. Porém, com essa evolução, com mais aprovações de biosimilares, a gente acredita que essas linhas vão ficar turvas, tá? Os biosimilares, eles simplesmente vão se tornar parte da competição normal. E para todos os participantes da indústria biofarmacêutica, vale a pena começar a se adaptar às mudanças do mercado agora, porque as expectativas de crescimento dos biosimilares é muito grande. E quais são, então, as chaves de sucesso nesse mercado de biosimilares? Bom, várias empresas na nossa região, elas estão investindo no mercado de biosimilares, seja com recursos próprios ou com programas de incentivo governamentais, tá? Existem algumas chaves para o sucesso, mas também existem aí algumas armadilhas que a gente precisa tomar cuidado para ir evitar, tá? O que normalmente a gente sugere para os nossos clientes é, primeiro, considerar o tamanho da instalação que ele vai construir. Por que isso? A gente não aconselha construir uma instalação enorme, especialmente se você não tem nada no mercado ainda, se você está numa fase de desenvolvimento e não tem nenhum produto aprovado. Então, a gente sugere evitar investir muito em escala no começo, investir numa escala muito grande de produção, que talvez não seja necessário no futuro. E, em vez disso, a gente considera uma abordagem modular e flexível e que pode se adaptar e atender a necessidades futuras. Ao invés de você já fazer um investimento inicial para uma planta muito grande, vale mais a pena você pensar em algo flexível e modular e ir agregando escala conforme você necessita, tá? A gente sempre pode desenvolver essa capacidade de maneira gradual, à medida que a gente vai precisando dela, tá? Porém, é importante investir em tecnologia de produção eficiente e em um poderoso laboratório analítico para garantir que a gente vai estar sempre no controle da qualidade. Então, conforme a gente vai agregando mais tecnologia, a gente consegue ir comparando com aquilo que a gente tinha anteriormente e garantir que a gente está entregando um produto do mesmo nível de qualidade, tá? Um segundo ponto que a gente recomenda é abordar os estudos clínicos com bastante sabedoria, tá? Um estudo clínico bem projetado, ele pode ter enormes benefícios. A gente tem um exemplo que é a Celltrion, que desenvolveu um anticorpo monoclonal chamado Rencima. Esse Rencima, ele é um biosimilar do infliximab. Então, o que essa empresa fez? Eles realizaram um ensaio clínico relativamente pequeno, mas eles conseguiram a aprovação de todas as indicações médicas que o infliximab já tinha, que foi coletado ao longo dos anos. Então, eles ganharam um portfólio completo de doenças autoimunes, que é a principal indicação desse anticorpo, pelo custo de um ensaio clínico mais simples. Um outro ponto muito importante é tentar se destacar da multidão, tá? Não é suficiente você ter uma molécula que pode ser aprovada em um ensaio clínico. É preciso ter acesso ao mercado e ter um diferencial, ter um gancho para o seu produto, tá? Então, considerar o que o seu produto oferece e o que a concorrência não oferece. Por exemplo, se você consegue oferecer uma maneira mais rápida de diagnosticar os pacientes de forma confiável antes da aplicação do seu tratamento. Ou então, desenvolver um dispositivo de administração que seja um pouco mais conveniente e indolor ao paciente. Então, esses podem ser diferenciais que vai levar o seu produto a se destacar e ter sucesso comercialmente. E o último ponto importante é escolher bem seu mercado, tá? Se um cliente ele deseja uma participação significativa no mercado hoje, ele tem que pensar globalmente, ele não pode se restringir apenas ou atender a sua demanda local, tá? Os mercados emergentes são uma área importante a ser considerada, tá? Quando você vai pensar em desenvolver um similar. Por quê? Pacientes em mercados emergentes são muito mais abertos aos biosimilares e também há menos restrições quanto à intercambiabilidade entre diferentes moléculas. Isso significa
que o preço se torne um foco ainda maior. Embora alguns governos possam oferecer incentivos para empresas que desejam desenvolver biosimilares e também se comprometam com preços mais baixos. Porém, esses governos também podem preferir indústria local e importação. Por quê? Porque incentivar o desenvolvimento de um biosimilar também pode ser uma oportunidade para desenvolver a expertise local no país e também o mercado de trabalho relacionado. Então, a gente sempre busca um equilíbrio entre tentar atingir esses mercados emergentes com preços mais baixos, desenvolvendo biosimilares e tomando esse cuidado de entrar em mercados aonde não vai ser uma armadilha se a gente tem o governo incentivando as empresas locais a se desenvolverem também para ser um concorrente àquela molécula que você está tentando inserir nesse mercado emergente. Então, como se adaptar às demandas de mercado? Bom, as mudanças nas tendências globais, passando de menos produtos farmacêuticos de grandes volumes para mercados menores e cada vez mais com produtos de nicho, tem gerado um grande impacto sobre os requisitos da capacidade de produção. Então, os desenvolvedores de biosimilares, eles precisam ser capazes de se ajustar rapidamente às mudanças do mercado, para evitar na incorrência de custos fixos altos quando essas demandas mudarem. Então, existem 3 fatores chaves que requerem atenção para o sucesso no desenvolvimento de biosimilares. Nós precisamos ter flexibilidade, fazer uma boa escolha das ferramentas e plataformas que vão ser utilizadas e ter excelência operacional. O objetivo da Saitiva nesse processo é ajudar as empresas e suas equipes de bioprocessamento a traçar um plano ideal para transformar uma ideia de um projeto biosimilar em um resultado, com maior flexibilidade, redução do tempo e do custo. O uso de plataformas pré-estabelecidas, plug and play e componentes single use que nós temos na Saitiva permitem essa maior flexibilidade e velocidade para atender essas mudanças na demanda do mercado. Lécio, pensando então nesse ponto de atender uma demanda de flexibilidade e uma melhor relação de custo-benefício, olhando aí do ponto de vista do fornecimento, quais são hoje então as tecnologias mais avançadas que podem ser aplicadas tanto para o desenvolvimento quanto para a produção de biosimilares? As demandas crescentes por uma produção com melhor custo-benefício requerem menos tempo para o desenvolvimento do processo. Requerem também maior rendimento no processo de upstream, maior capacidade nos processos downstream e um custo reduzido tanto para os processos de limpeza quanto para a validação dessa limpeza e validação do processo. Então, a melhoria na economia de processo, ela pede por soluções inovadoras. Com as ferramentas de desenvolvimento de processo de alto rendimento que temos na Saitiva, o tempo do desenvolvimento desse processo, ele pode ser reduzido drasticamente. Nós temos também soluções flexíveis no upstream, que oferecem flexibilidade em escala de processo, capacidade de produção e utilização das instalações, sem comprometer a confiabilidade do nosso processo. Assim, além dos bioreatores single use, que oferecem uma solução econômica e eficaz, tanto para o desenvolvimento de culturas de célula em pequena escala, quanto a sua aplicação na produção, na escala industrial, a Saitiva também possui um sistema de cultivo e perfusão totalmente automatizado, o que auxilia nesse processo de produção no upstream. Nós também podemos auxiliar o cliente no processo de escolha e otimização dos meios de cultivo celular, o que ajuda também a redução de custo e o tempo para você encontrar um processo de produção que seja adequado. E esses ganhos que a gente consegue no upstream, eles precisam ser acompanhados por processos de purificação de alta capacidade. Então, não adianta nós termos um upstream altamente eficiente, com alto rendimento, e os processos de purificação no downstream não acompanharem esse desenvolvimento. Então, os nossos esforços como provedor de soluções seguem no desenvolvimento de resinas e dispositivos de purificação cada vez mais eficientes, para a gente conseguir acompanhar o upstream.
A Cytiva, ela possui uma plataforma para purificação de anticorpos monoclonais que inclui a última geração de resinas cromatográficas. Dentro desse portfólio de resinas, nós temos a família de resinas MAB Select, com base em um ligante de proteína A, que é resistente a sanitizantes alcalinos como hidróxido de sódio. Esse tipo de resina oferece uma alta capacidade e permite altos fluxos de processamento para a purificação inicial dos MABs. Nós temos também a família de resinas Cacto, que inclui resinas tanto de troca iônica quanto resinas multimodais e que é utilizada para a purificação subsequente e depois o polimento da purificação desses mesmos anticorpos. Então, com isso, a gente fecha o que a gente chama de caixa de ferramentas ou plataforma para fazer a purificação de um anticorpo monoclonal. E além de buscar resinas cada vez mais eficientes, a gente oferece uma plataforma de equipamentos também single use para o downstream, assim como a gente oferece no upstream. Então, essa plataforma, ela engloba cromatógrafos e sistemas de filtração, que são baseados em kits de tubulação descartáveis, ou seja, toda a parte do equipamento que entra em contrato com o produto, ela pode ser substituída, não incorrendo aí em risco de contaminação cruzada e eliminando processos de validação entre lotes. Tá? Então, além desses equipamentos, nós temos colunas cromatográficas pré-empacotadas, já prontas para o uso, e um novo dispositivo de purificação que é baseado em fibras de celulose. Esse dispositivo, ele permite a realização de um ciclo cromatográfico completo em poucos minutos. Então, essa nova tecnologia cromatográfica, que chama Fibro, ela permite uma redução significante nos tempos de purificação. Para quem está trabalhando na escala de bancada com pesquisa e desenvolvimento, e também oferece uma solução realmente single use para a produção em larga escala. Eu queria agradecer muito a tua presença aqui no Conversa de Mercado e gostaria de deixar o microfone aberto. Se tem algum outro ponto que você queira trazer, alguma consideração a fazer, fique à vontade. Nádia, eu que agradeço, foi uma oportunidade muito legal de estar aqui compartilhando com vocês. Eu gostaria de deixar uma última mensagem, sim, para o pessoal, que no meu ponto de vista, a introdução dos biosimilares na nossa região, seja através de transferência de tecnologias dos mercados mais desenvolvidos, ou através da nossa pesquisa e desenvolvimento local, é um fator crítico para o aumento do acesso a terapias avançadas para a nossa população. As políticas governamentais devem seguir incentivando e investindo na produção nacional de biosimilares na América Latina. Só assim, a gente terá um cenário regional biotecnológico fortalecido, um aumento na variedade das terapias avançadas ofertadas na nossa região, a diminuição do custo de produção e, consequentemente, e mais importante, maior acesso e qualidade de tratamento aos nossos pacientes. Perfeito. Alessio, novamente, muito obrigada pela tua participação aqui. Foi um prazer imenso receber vocês aí e a Cytiva no Conversa de Mercado. E todos vocês que estão aí nos acompanhando, em breve mais vídeos. E sigam também o nosso canal de podcast. Tem conteúdos muito bacanas para vocês lá. Até o próximo.